Muito boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que está aí entrando na nossa live desta quinta-feira. Quinta-feira agora é o nosso dia de encontro para nós aprofundarmos esta pérola do Papa Francisco, que é a exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Seja bem-vindo, você que está chegando, você que está entrando aí na nossa live. Hoje, nesta sala de bate-papo, nós vamos conversar com o Frei Guilherme. O Frei Guilherme é lá de São Paulo, um biblista, ele já deve estar chegando por aí e vai partilhar conosco sobre o segundo capítulo da Alegria do Evangelho. Eu convido você desde já a baixar o texto. Quem sabe você já tem aí na sua casa e vá acompanhando as nossas lives com a leitura da Evangelii Gaudium. Essa é uma oportunidade de aprofundamento, de conhecimento que nós vamos promovendo aqui no nosso Instagram, mas promovendo sobretudo a partir da coordenação diocesana de pastoral. Seja bem-vindo, tem bastante gente entrando aí. Olha, o Padre Sérgio, lá de Itamonte, está aí já a postos para a nossa live. Também muitas outras pessoas que estão entrando aí. Olha, o Guilherme, lá de Campos Gerais, nosso seminarista. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós esperamos a entrada do Frei Guilherme para que nós comecemos a nossa conversa sobre o segundo capítulo da Alegria do Evangelho. Vamos então aí localizando o Frei Guilherme para que ele participe da nossa live, já que hoje ele é o convidado o seu conhecimento. Muitas pessoas, quando viram a arte que anunciava nossas lives, perguntaram: quem é esse Frei que nós não conhecemos? É este Frei simpático que você aí acaba de ver na sua tela. Boa noite, Frei Guilherme. Boa noite, meu amadíssimo irmão, que bom revê-lo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua pronta resposta, o seu aceite imediato para essa noite de bate-papo, de formação, aqui com muitas lideranças da nossa Diocese da Campanha. Parabéns pela iniciativa de usar bem esse espaço virtual. Parabéns. Estou aprendendo com você. Entre outros. Então você está lascado, meu filho. Você está perdendo tempo, você está lascado. O Frei Guilherme também faz muitas lives diárias quase, né? Para a formação da sua paróquia. Frei, antes de começar, eu tenho que fazer aqui, não por obrigação, mas com muito prazer, uma propaganda que é a do Gustavo. O Gustavo é que faz para mim aquelas artes bonitas da divulgação lindas das nossas lives. E o Gustavo, ele trabalha na Opção Artes Gráficas de Varginha. Ele faz essas artes digitais, mas também para impressão. Então, se você quer uma arte bonita, pede para o Gustavo. A Miriam vai colocar aí nos nossos comentários o e-mail do Gustavo, para que todos que quiserem, que precisarem de uma arte caprichada, possam entrar em contato com o Gustavo. Já está lá. Pede para o Gustavo. Gustavo, @gráficaopção, sem cedilha e sem tio.net.br. Frei, vamos começar a nossa conversa, sem enrolar mais. Né? Antes de começarmos mesmo o Evangelii Gaudium, eu queria que você se apresentasse. Eu digo duas palavrinhas sobre você e depois você se apresenta, porque o nosso pessoal aqui não te conhece, não tem esse prazer ainda. Essa noite é o começo dessa história. Né?
O Frei Guilherme é um grande amigo meu já há uns bons anos, né? E essa semana eu ouvi uma coisa sobre o Frei Guilherme e falei assim, eu vou desforrar o Frei Guilherme, vou apresentá-lo com essa frase. O Padre Lima, numa live com o Frei Guilherme, disse: o Frei Guilherme é a maior autoridade em grego do país. Não é isso, Frei Guilherme? Ele disse esse negócio, ele disse. O pior é que ele disse. E o pior é que é verdade. Não, o melhor é que é verdade. Eu conheci o Frei Guilherme há uns bons anos atrás, falando ao telefone em grego melhor do que nós falamos português. E é verdade o que o Padre Lima dizia, né? Mas então, se apresente para nós, Frei. Apresente também a sua comunidade, né? O Frei é missionário inaciano. Então, ninguém melhor do que ele, o coordenador geral da comunidade, para nos falar dessa comunidade. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado por iniciar uma história em mais um espaço virtual. Deus abençoe a todos que estão participando desse momento. Eu sou Frei Guilherme, sou daqui de São Paulo, sou natural daqui de São Paulo, desse asfalto aqui. E sempre me dediquei nas pesquisas acadêmicas e tal em língua grega. A princípio não tinha nada a ver com Bíblia. E depois, quando eu entrei para teologia e tal, aí sim, claro, por causa do grego, acabei dentro da Bíblia e nunca mais saí de lá. Então, até hoje, me fascina e também hoje é meu campo de pesquisa os textos bíblicos, especialmente os textos em grego, né? Eu sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em São Paulo, na região norte, região episcopal Santana. Estou numa região da periferia norte de São Paulo, já pertinho de Guarulhos, perto da Serra. E sou da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia, sou frade inaciano. Somos uma comunidade que faz agora 30 anos de fundação, portanto uma jovem comunidade. Temos a alegria de ter o nosso fundador ainda vivo entre nós, já com 83 anos, mas um homem lúcido e de grande testemunho de vida. E nós nos dedicamos a diversas atividades pastorais, paroquiais, ações sociais, missionárias, porque o nosso carisma nos lança em direção a toda vida, a toda situação humana que estiver ameaçada, para resgatá-la. Eis o nosso carisma. A partir das experiências de comunhão e participação, especialmente inspiradoras, a partir de Puebla, de Medellín, e estamos presentes na igreja com essa missão, desde que nascemos. E vocês estão presentes só no Brasil, ou também no exterior? E onde é que estão aqui no Brasil? Aqui no Brasil estamos aqui em São Paulo, na capital, em 3 casas, 2 paróquias e um hospital geriátrico. Estamos em Bauru em 2 paróquias e em 2 obras sociais. Estamos em Mogi das Cruzes, na Diocese de Mogi das Cruzes, aqui pertinho. Lá é o nosso noviciado e também um trabalho com a Legião de Maria num grande centro de formação. Somos responsáveis ali pelo andamento da casa. Depois temos uma missão no Uruguai, um colégio, estão nossas irmãs lá. Estamos também na Arquidiocese de Pelotas, temos lá 2 paróquias. E temos uma missão na Itália. É engraçado falar que temos uma missão na Itália, né? Porque até menos de meio século, aqui era a missão da Itália, né? Para cá vinham os missionários da Europa. Agora vão os missionários daqui para lá. E esses dias eu falava com um italiano, eu sempre tive curiosidade de ouvir, porque eu sempre ouvia falar, né, que alguns padres, bispos italianos abordam isso com uma certa dificuldade às vezes, né? E eu falei com um padre italiano esses dias, numa live inclusive, e perguntei, então é verdade que agora a Itália é terra de missão? Aí eles falaram, claro que sim, precisamos de vocês, porque nós não temos padres, quase nós estamos em crise e tal. Vocês agora mudaram a mão dessa rua, né? Vocês aqui vêm. Então sim, estamos lá na Itália em 3 paróquias lá. Você falou aí das irmãs
então a comunidade tem ramo masculino e feminino. Na verdade, nós somos 3 ramos. Nós nascemos primeiro com o ramo de leigos. Normalmente é o contrário, né? Normalmente o ramo leigo é o terceiro ramo, né? Para nós, os leigos são o primeiro ramo, cronologicamente, porque eles nasceram primeiro. Era uma grande comunidade que 10 anos antes de nós já havia os leigos. E dessa comunidade de leigos começaram a surgir vocações à vida consagrada. E aí vieram os freis e as irmãs. Então até hoje somos 3 ramos. Leigos consagrados, nós chamamos de oblatos, as irmãs e os frades. Que legal. Eu não sei se você sabe, mas é legal que o pessoal também saiba que o seu fundador, como é mesmo o nome dele? Cônego... Gino Serafim. Gino Serafim foi um grande apoiador da vocação do nosso bispo. Dom Pedro tem um grande amor, uma grande devoção pelo Cônego Gino, porque foi um dos padres que muito o apoiou na sua vocação. Né? Muito bem. Vamos lá, então. Eu queria começar a nossa live de hoje, depois de conhecermos aí um pouquinho do Frei Guilherme, com uma frase do número 77 da Evangelii Gaudium. No número 77, que está no 2º capítulo, que é o nosso objeto de estudo hoje, o Papa diz assim: reconheço que necessitamos criar espaços motivadores e curadores para os agentes de pastoral, lugares onde regenerar a própria fé em Jesus crucificado e ressuscitado, onde compartilhar as próprias perguntas mais profundas e as preocupações cotidianas, onde discernir em profundidade, com critérios evangélicos, sobre a própria existência e experiência, com a finalidade de orientar ao bem e à beleza as próprias escolhas individuais e sociais. Por que eu queria começar com essa frase? Porque eu penso que essa frase diz bem do que nós queremos nesse espaço virtual, né? Que esse espaço seja, de fato, um espaço de partilha, de crescimento, de revigoramento na fé. É para isso que nós estamos aqui, não é, Frei? E uma das coisas mais importantes, eu acho, Padre Jean, e é disso que você está falando, e é para isso que existem esses espaços virtuais, uma das coisas mais bonitas e mais interessantes que eu vejo nos documentos do Papa Francisco, nas suas homilias, na sua abordagem, é bem nosso, latino-americano, partir da realidade, partir dos fatos. Porque quando uma formação, uma proposta, uma hipótese, um jeito de falar, uma homilia, enfim, uma catequese, nasce de cima das ideias, de uma elucubração e tal, normalmente os efeitos ou demoram muito ou não vêm. Diferente quando acontece assim, do jeito que essa citação propõe, assumindo a nossa crise, a nossa realidade, o que ela tem de belo e o que ela tem de difícil. A gente assume, se olha no espelho, é assim mesmo, beleza, e aí começa tudo. Se começar tudo sem esse aí, dificilmente a gente vai para frente, né? É bonito, eu acho isso fascinante, incomoda às vezes, porque a gente se sente desmascarado. Normalmente a gente gosta muito de burilar as coisas, né? E o Papa tira o tapete, tira tudo e a gente fica diante do espelho do jeito que é, né? De fato, envergonhado às vezes, né? E às vezes envergonhado. Eu hoje, durante o dia, eu me dediquei a reler o 2º capítulo para essa nossa conversa e confesso para você que teve hora que eu tive vontade de sair e caçar um lado para confessar. Mas como nós estamos em isolamento social, não foi possível. Eu revisitando esse texto também tenho a mesma impressão. Bom, então, hoje a nossa conversa é sobre o 2º capítulo.
ela tem, o segundo capítulo tem como título Na Crise do Compromisso Social. Eu acho interessante que o Papa coloque lá no início do capítulo que ele não vai fazer uma análise de conjuntura, né? Não é esse o propósito dele. Ele diz que também ele não faria com a profundidade necessária e tal, humildade da parte dele. Mas que ele vai fazer um discernimento evangélico da realidade. É uma coisa bem resumida isso, né? Travou tudo por aí. Opa, parece que estamos voltando. Né? Agora voltou. Voltamos. Então, falávamos do discernimento evangélico, né? Algo bem jesuíta, né? Pois é, e ele fez essa abordagem, eu perdi uma parte do que você falou, mas você começou dizendo de algo que ele fez, uma abordagem que ele fez, e fez várias vezes, em vários outros documentos também, em várias outras ocasiões, que é não dar a resposta a partir dele, ou a partir do papado, ou a partir de lá, né? Mas ele dá isso que você disse bem, o discernimento e as bases, as conferências, as comunidades, às vezes até o pároco, lembra quando ele fala da questão dos casais, né, de segunda união e tal? É aí com vocês, quer dizer, como é que de fato vai vir lá de cima, como eu dizia, do mundo de elucubração de ideias, né? Não, temos que descentralizar, aliás é um dos assuntos que ele fala em algum momento aí do documento, né? Para que as bases lá na realidade, no dia a dia, as pessoas encontrem respostas, soluções ou novas perguntas, né? É uma novidade dele, né? Valorizar, assim, nesse capítulo mesmo, ele cita a Conferência Episcopal Africana, dos Estados Unidos, e vai citando, levantando várias conferências episcopais, né? Coisa que não se via nos documentos do magistério anterior, né? E com seu jeito latino-americano ele vai propondo isso. Né? Porque existe sempre o risco da gente empurrar tudo para Roma decidir, né? Para o Papa decidir. Às vezes isso é até confortável, né? E às vezes a gente corre o risco de fato a gente não querer resolver. Então a gente fala, vai falando aí, né? Deixa assim como está. E a gente faz isso na vida às vezes, né? A gente empurra para o chefe ou empurra para o pároco e aí a gente sabe... Ou para o superior, né? Porque de fato a gente não quer resolver. E aí é mais fácil empurrar lá para cima e depois a culpa não vai ser minha mesmo, né? E ele não faz isso, né? Então a gente pode ficar atento hoje nessa live porque ele vai nos dar critérios, não é isso? Isso. Ele faz uma análise da realidade, que não é uma análise de conjuntura, mas uma oferta de critérios para que a gente faça com ele o discernimento. Né? É isso aí. Então a gente começa, Frei Guilherme, o Papa fala de economia de exclusão e globalização da indiferença. Que história é essa? Eu gostei muito da imagem que ele usa para falar disso. Ele parte do mandamento. Ele diz que a exclusão, essa situação de exclusão econômica, é como matar. Ele equipara, né? Não matarás quando a gente exclui socialmente, pela força da economia, pela distorção da economia, a gente mata, produz morte. Portanto, ele equipara isso a um dos mandamentos mais
um dos mandamentos mais graves, mais fortes, né, para a humanidade e para as religiões: não matar. Daí então a conversa muda, né? Ele não está falando de algo secundário, vamos falar de economia. Não, ele está falando de vida. E eu tive pensando assim, nós estamos vivendo um momento no Brasil e no mundo que nos dá a oportunidade de pensar exatamente sobre isso. Diante dessa situação que é tão difícil para todo mundo, para as empresas, para as entidades privadas, para as entidades públicas, para as igrejas, para as comunidades, para as pessoas, é difícil para todos. Para os mais frágeis, para os mais pobres, né? Isso é subverter... Oi? Nós ficamos em pausa um tempo e perdemos a sua fala. Ah, é? Ah, perdão. Desculpa, eu não notei. Voltar lá um pouquinho, nós perdemos quase toda a sua resposta. Perdão. Então vamos lá. Eu dizia assim, que nós temos a oportunidade de entender essa reflexão do Papa hoje na carne, na nossa história que estamos vivendo agora nessa pandemia. Quando a gente vê as opções humanas não serem pela vida, pelos mais frágeis, pelas pessoas, mas pelas instituições, acho que é disso, é dessa subversão, dessa inversão de valores que o Papa está falando. Porque o dinheiro, os recursos públicos, por exemplo, servem para o bem comum, para as pessoas. E quando a gente vê o recurso público ser invertido, o valor do recurso público, a gente vê trilhões de reais serem oferecidos para o sistema financeiro. Alguns bilhões de reais serem oferecidos para as empresas e entidades privadas. Ótimo, tudo beleza, precisamos dos bancos, precisamos das instituições financeiras, precisamos das empresas, precisamos dos autônomos, tudo certo. Mas aí a gente vê no fim da fila, e foi no fim mesmo, inclusive cronologicamente, menos de 1 bilhão gasto com os mais frágeis. Isso se conseguirmos gastar tudo, porque aqui, na minha volta aqui, tem pessoas aqui da minha paróquia, são pessoas muito simples, muito pobres, que até agora não receberam. Então, só para dar um exemplo, para sentirmos na carne da subversão e da inversão desses valores, né? Quando a economia, quando o dinheiro, quando o capital não é revertido para as pessoas, e quem faz essa escolha não são computadores, né? É a sociedade, são os poderes públicos. E às vezes somos nós também, na prioridade da vida. Agora cada um faz suas escolhas. Qual é a minha prioridade? E aí eu fiquei esperando o tempo todo do texto, a primeira vez que eu li, o uso daquela palavra que entrou no nosso vocabulário cotidiano, né? A empatia, né? Que é eu sentir com o outro, por causa do outro, junto do outro, né? O Papa não usa essa palavra, mas ele usa, acho que 5 vezes eu contei, compaixão, que é sinônimo disso. Nesses momentos dessas escolhas dramáticas, a gente tem que fazer uma opção. E se a opção não é pelo menor, pelo mais frágil, ela não é semelhante à opção de Jesus. Aliás, o Papa, em algum momento aqui do documento, nesse capítulo 2, diz isso explicitamente. E ele diz assim, o Papa ama os pobres e os ricos, mas o Papa precisa, com urgência, socorrer quem precisa mais.
Por quê? Porque Jesus ensinou assim, né? Quando ele se encarna, ele faz a escolha pelos mais frágeis, pelos mais pobres. E essa é a nossa opção, né? Então eu acho que essa primeira parte, ela é especialmente devastadora quanto ao estilo de vida que nós viemos construindo nos últimos séculos. Porque nos desmascara. E a pandemia veio carimbar. E de fato, do jeito que a gente está fazendo, não vai dar. E isso vai gerando o que ele chama de globalização da indiferença, né? A gente chora por 400 mortos por dia na Itália, mas não chora por 800 no Brasil. É pior ainda. Às vezes a gente diz, e daí? Ia morrer mesmo. Vai ter que morrer alguém, né? A morte faz parte, né? Dizem por aí que onde tem vida tem morte, está ali do outro lado. Né? Eu acho que você usou a palavra certa mesmo, banalização, né? Muito bem. Você já começou a falar disso e o Papa também, logo em seguida, vai falando dessa idolatria do dinheiro, né? O dinheiro não é para governar, o dinheiro é para servir. Né? E nós estamos deixando ele nos governar. É uma crítica desvelada ao capitalismo, não é? Eu vou fazer aqui uma citação que eu encontrei. Eu me lembrava de um vídeo que nós usamos há alguns anos atrás para amparar aquela campanha da fraternidade sobre economia solidária. Não me lembro o título da campanha da fraternidade. Mas foi um vídeo que foi muito usado no subsídio daquela campanha. E é um vídeo americano que fala... O título do vídeo, para depois quem quiser procurar aí vai encontrar, é a História das Coisas. E aquele vídeo foi feito com base na análise de um pensador americano, de um economista americano da década de 50. E eu não lembrava o nome dele de jeito nenhum. E aí eu fui procurar e achei. E eu vou citar o que esse sujeito diz. É uma citação horrível. Preparem-se. Nossa economia enormemente produtiva requer que façamos do consumo o nosso modo de vida. Que convertamos a compra e o uso de mercadorias em rituais. Que busquemos a nossa satisfação espiritual ou do nosso ego no consumo. Nós precisamos de coisas consumidas, destruídas, gastas, substituídas e descartadas, numa taxa continuamente crescente. Essa citação que eu estou lendo não é uma crítica que ele está fazendo ou uma ironia. É o jeito que ele pensa mesmo. E ele está defendendo que a partir de agora nos Estados Unidos, estamos na década de 50, 1955, o nome do cara é Victor Lebow. Para ele, é assim que tem que ser a partir de agora. E o pior, Padre Jean, ele estava certo, foi assim mesmo que aconteceu. É assim conosco, né? Ficou assim, o mundo agora é assim, né? Nós não usamos o dinheiro nos usa, né? Nós somos produto, né? A pandemia também nos ajuda a pensar isso. Claro. Né? Hoje, o que é mais importante para o sistema ficar em pé? Trabalhadores. Trabalhadores. Precisamos decidir quem é essencial. Estamos falando de trabalhadores o tempo todo. Essa é a pauta agora da nossa vida nos ambientes de decisão pública, né? O trabalhador. Mas não porque precisamos, porque o trabalhador é digno, porque o trabalho é digno. Não, porque ele precisa produzir. Porque nós somos escravos do dinheiro que ele produz. Ele é uma peça, né? É uma peça da engrenagem e nada mais. E nada mais. E nós não precisamos dele, nós não somos viciados dele, nem o amamos. Nós somos viciados e amamos o dinheiro que ele produz. O capital, o produto que a gente precisa descartar para usar de novo. É aquela história muito simples, né? Eu tenho um liquidificador, ele funciona direitinho.
os botões estão em ordem, ele bate o bolo tudo bonitinho, tudo certinho. Mas ele não é da marca que eu vi na TV. Então eu preciso. É assim nas pequenas e nas grandes coisas, né? E aí a gente constrói um ídolo. Na Sagrada Escritura, essa é a grande experiência que Deus denuncia através dos profetas, dos patriarcas. Talvez seja esse o grande motivo de todo o drama da história de Israel e da sua relação com o Senhor. E que é o nosso drama? Nós substituímos os símbolos, os afetos, os projetos, os sonhos, por ídolos. Quando nós somos subordinados a eles, no mau sentido. E aí a gente se vicia, e aí a gente constrói um ídolo. Seja ele uma imagem, seja ele um papelzinho, seja ele um vício, seja ele o dinheiro e o capital. Então esse documento nos desmascara mesmo, quando diz que o dinheiro deve servir e não governar. O mundo está ao contrário. Por isso que Jesus dizia, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, né? Porque esse verbo é o verbo usado para a idolatria, né? A gente idolatra quando serve a alguém que não é o Deus verdadeiro. Não é isso? Isso é latria. Isso. Na Sagrada Escritura. Eu falei para vocês que ele sabia tudo de grego, viu, gente? Muito bem, olha, o Helder está dizendo lá, olha, o capital é a religião da modernidade, já dizia Walter Benjamin. Não isso. É o Helder quem disse isso, né? O padre Joaquim disse lá, olha, boa noite, é uma grata satisfação acompanhar uma live novamente com os senhores. Quanta solenidade, padre Joaquim. O padre Sérgio está perguntando se a paróquia é próxima à Vila Sabrina. Não é longe não, estamos na mesma região Santana. A Vila Sabrina é mais perto do meu bairro de origem, a Vila Maria. Eu estou um bocadinho mais distante, mas não é longe não. Muito bem. Prosseguindo aqui, o Papa Francisco diz então que essa economia de exclusão que gera a globalização da indiferença e que é então a idolatria do dinheiro, ela gera desigualdade, claro, isso a gente percebe. Mas é essa desigualdade que gera violência. Existe uma certa resistência, às vezes até no nosso meio eclesial, de admitir isso, né? Que a violência é fruto da desigualdade. É porque também é falta de empatia. Quando eu digo assim, quando eu olho a realidade essa da desigualdade, do consumismo, da corrupção, por exemplo, quando eu olho de fora como alguém que não é vítima, que não sofre, que não é ferido e machucado pelo consumismo, pela desigualdade, pela corrupção, eu falo uma coisa, eu reajo de um jeito, eu critico, eu escrevo um artigo, eu defendo uma tese, eu escrevo uma dissertação, ou eu faço uma homilia mais contundente, e etc. Agora, se o consumismo, se a desigualdade, se a corrupção me fere, me machuca, né, eu não vou reagir com um artigo científico. Eu vou gritar. E às vezes o grito vai ser muito forte. E às vezes a violência será a única coisa que vai ser possível. Nunca será uma opção boa, porque violência gera violência. Mas a gente tem que fazer esse esforço que o Papa convida no documento, da gente se colocar no lugar dessas pessoas. Eu trabalho na pastoral carcerária, hoje menos, mas já trabalhei muito na pastoral carcerária. E sempre percebi isso, né? Hoje voltou isso à tona, né? Bandido bom é bandido morto. O que os presidiários sofrem é pouco. Eles tinham que sofrer muito mais do que eles sofrem. Nós não temos que nos preocupar com eles. Hoje, por exemplo, eu soube que a possibilidade dos parentes dos presos receberem
o auxílio esse de R$ 600 foi cortada, essa possibilidade. Por essa visão de mundo, né? Porque nós não estamos lá. A gente não é ferido pelo sistema, por exemplo, pelo sistema prisional. Nós temos no Brasil quase 1 milhão de pessoas presas. É muita coisa. 1 milhão! E 60% dessas pessoas é negra. Olha só. Pobre e jovem. De até 27 anos. Esses pobres negros e jovens não estão lá porque são mais criminosos do que eu ou você. Nós podemos fazer as mesmas coisas que eles fizeram. E piores ainda. Mas há muitas diferenças, e aí a desigualdade está presente, né? Há muitas diferenças entre nós. Isso não os faz vítimas, nem coitadinhos. Que a gente deve perdoar todos os pecados deles só porque eles são vítimas. Não se trata disso. Trata-se de olhá-los a partir da realidade que eles vivem. Nós não vamos dizer que a violência que eles usam para reagir esteja ok. Mas nós também não podemos dizer que não entendemos por que eles reagem assim. O Papa faz uma equação no documento muito interessante, acho que lá no 59, 60, ele faz uma equação mesmo, ele diz assim, consumismo mais desigualdade mais corrupção é que nem 2 mais 2, dá 4. Ponha-se no lugar de alguém que sofre isso tudo. Né? Uma coisa é eu dizer que é horrível uma pessoa negra, preta, no Brasil, sofrer mais do que uma pessoa branca. Mas eu sou branco. Eu falo isso e defendo, e falo, etc. E posso ser muito sincero e me sentir profundamente comovido por isso. Mas eu não sou ferido por isso. Isso não me machuca na minha pele, na minha carne. Né? Agora, quando eu me coloco no lugar dessa pessoa, é outro sabor que fica na boca, né? É muito mais amargo, né? E esse grito de socorro, de revolta, que é a violência, ele só nasce na boca do sujeito, né? Ele não nasce na boca do terceiro. Né? Isso. Então, por isso, às vezes, a gente não conseguia essa empatia. Mas é um clamor para que a gente consiga, para que a gente faça isso. Né? É um clamor profético, precisamos. O padre Joaquim pergunta aqui, Frei Guilherme, como pensar a reconstrução da vida humana num caminho inverso a esse que está aí? Né? O Papa Francisco, ele não se propõe a dar respostas, como você diz, mas ele faz um discernimento muito interessante. Eu vejo 2 passos nesse discernimento. O primeiro é dizer que o problema é de raiz. Ele diz isso explicitamente. É na raiz que tem o problema. Então não adianta podar. Não adianta podar. É na raiz o problema. Tem que ser reconstruído da raiz. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é quando ele fala de liberdade, né, de uma ação libertadora. É preciso libertar. Se nós inventamos novas normas, ou se damos respostas novas lá de cima, por isso ele não faz isso, nós não promovemos liberdade. Nós não promovemos, como você disse há pouco, sujeitos. Serão novas vítimas. Sim. Sujeitos, protagonistas. Depois, a ação é comunitária. Nenhum país sozinho, nenhuma igreja sozinha, nenhuma paróquia sozinha, ninguém sozinho. É em comum, é comunitário. Por isso que Jesus reuniu comunidade. Porque sozinho não dá. Depois, o terceiro elemento é ter Jesus no centro dessa história. Ele é o modelo. Por quê? Porque não é uma ideia, um projeto, um sonho elaborado, uma tese. É uma pessoa.
E imitar uma pessoa é possível. Ele é um modelo possível de ser imitado, porque ele é igual a mim, igual a você. E o quarto elemento, que é talvez o cerne de todo o documento, que é a questão da missão. Ou a gente faz esse esforço para fora, para sair, não é para ter mais gente, simplesmente, né? Para juntar, para acumular, seja gente, seja fiéis, seja capital, né? Mas é para sair, é para perder. E aí faz sentido aquela frase de Jesus, né? Quem quer ganhar, vai perder. Quem quer perder é que vai ganhar. Tem que ser para fora, tem que ser saindo, tem que ser missionário. Que intuição, né? Que compreensão, que visão da Não, realidade a partir da que abre esse campo, né? Vamos olhar aqui, tem mais gente participando. Olha, o pessoal hoje está afiado. Que legal. Claudinha está dizendo lá, boa noite, padre, boa noite, Frei. Minha avó sempre dizia que o dinheiro é útil quando você o domina, e não quando ele começa a te dominar. Né? Sabe a sua avó. A Dulcinea diz que a desigualdade é muito grande no Brasil. E é verdade, né? Basta esse número que você nos disse aí de presidiários. Né? Isso é uma vergonha. A irmã Josielma diz assim, olha, entendemos a desigualdade quando conhecemos a história para que a levou. Precisamos olhar a partir da realidade em que isso acontece. Me permita contar uma história bem rapidinho. Eu sei que nós temos pouco tempo, mas é uma história que fala disso que a irmã Josielma está falando. Uma vez, dentro de uma penitenciária, tinha um senhor dos seus 65 anos, por aí, e naquela visita que eu estava fazendo, eu levei para ele um resultado do processo dele, avisando a ele que ele ia sair em liberdade condicional. Beleza, e eu levei aquela informação e ele ficou muito feliz, daí alguns dias ia sair o alvará de soltura dele. Beleza. Aí no final da visita ele veio e falou assim, Frei, vê se o senhor me arruma um aparelho daqueles de cortar cabelo e tal. Eu falei, olha, eu posso até tentar, mas eu venho aqui uma vez por mês, então provavelmente a próxima vez que eu vier você já não vai estar aqui. Não, mas o senhor arruma, eu vou voltar, né? E aí eu me vesti de estola, casula, simbolicamente, né? E passei aquele sermão para ele. Falei, escuta aqui, a gente vem aqui, faz maior esforço, e fala, e ensina, e promove, e questiona, e vocês prometem, e se dispõem, e vem na missa, e confessa, e você vem agora dizendo que você vai voltar? Gastei todo o meu latim, o meu grego, né? Gastei todo o meu grego em cima dele. Beleza, aí ele ficou olhando para mim assim... Acho que aí eu lembrei, não sei se ele era mineiro, não lembro, os mineiros olham assim, né? Ficam olhando assim de lado. E a única coisa que ele respondeu foi o seguinte, Frei, é verdade, o senhor tem razão, mas é o seguinte, eu tenho 65 anos. Eu estou preso há quase 30. Já fui preso várias vezes. Família, já não tenho faz muito tempo. Sou semi-analfabeto. Emprego eu não vou arrumar. A única coisa que eu sei fazer é roubar. E ainda não sei fazer bem, que sempre me prendem. O senhor acha que eu vou fazer o que da vida? Aí eu vi que o meu sermão foi absolutamente, primeiro, inútil e, segundo, muito perigoso, porque depois eu fiquei pensando que se eu fosse ele, eu ia mais longe. Eu ia dizer assim, verdade, então eu saindo daqui eu posso ir lá na sua casa? O senhor vai me arrumar um emprego? O senhor vai me arrumar um emprego? O senhor vai me arrumar um lugar para eu dormir? Vai me dar um jeito na minha vida? Né? A desigualdade é isso. Nós, às vezes, não enxergamos do lado de lá. A gente vê só do lado de cá. Porque a gente não está ferido. Então é fácil falar. Mas quando a gente faz o esforço de enxergar do lado de lá, muda tudo. Aí eu fiquei, quietinho. E falei assim, tá bom, eu vou arrumar.
torcer para você não voltar. Mas eu vou arrumar o aparelhinho para você cortar cabelo dos presos e ganhar o seu dinheirinho. E aí a gente entende aquilo que você estava dizendo há pouco, que Jesus não é uma ideia. Jesus é uma pessoa, e uma pessoa que se pôs do lado de lá. Né? Isso. Nós acabamos de celebrar aí a Semana Santa, Jesus que morre como prisioneiro. Né? Isso. Ele não ficou na terceira pessoa. Ele assumiu em primeira pessoa a nossa realidade e a pior das nossas realidades. Bem, vamos adiante. Tudo isso tem a ver e a gente vai puxando aqui alguns assuntos que o Papa vai apresentando na sua exortação. Quando ele fala de desafios culturais, ele apresenta diversos desafios. Mas eu queria, Frei, que você comentasse conosco, eu acho que nós já estamos comentando, mas que a gente aprofundasse um pouquinho esse desafio cultural que é a redução da fé ao âmbito privado. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Que é a construção de um ídolo privado, só meu, né? Quando a fé ela parte de mim, eu sei que o Deus que eu creio é do meu jeito, é o Deus que eu quero, que eu pretendo, que eu tinha expectativa. E por isso, de alguma forma, ele vai ser melhor que o seu. Sempre. Mesmo que a gente for da mesma religião. Isso vem acontecendo tanto nas religiões todas, e também na nossa. Né? É do meu jeito. Então, se ele não corresponde, a gente às vezes vê isso na missa acontecer, infelizmente, né? Tem questões pastorais também envolvidas, mas tem também essa questão da redução da fé ao âmbito privado. Então, diz assim, eu gosto tanto daquela missa, por quê? Porque aquela missa, ela me faz sentir determinadas coisas. Me deixa mais leve. Por exemplo, me deixa mais leve. E a outra? Não, a outra eu não sinto nada. Nós estamos no quadrado do âmbito absolutamente privado. Então, o altar, a palavra, o sacerdócio, Jesus Cristo, está em segundo, em terceiro, em quinto lugar. Em primeiro lugar estou eu, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu sei, o que eu espero. Eu estou sozinho nessa história. A minha comunidade é apenas um detalhe. É apenas um detalhe e que, aliás, me atrapalha muito. Porque ela não corresponde às minhas expectativas. E aí, se eu transponho essa ideia da missa para outras coisas, para pastoral, para doutrina. Não, eu sou contra o aborto. Porque o aborto é um absurdo contra a vida. E é uma das maiores desgraças contra a vida. É o absurdo ataque ao indefeso. Mas eu, essa pessoa que defendo veementemente essa ideia contrária, absolutamente contrária, e apoiado de toda a comunidade cristã, digo que bandido bom é bandido morto. Mas por quê? Não, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que significa isso? Uma coisa é o que eu sinto, penso e espero. Outra coisa é o que a minha comunidade. Só que a minha comunidade vai até a página 2. Eu escrevo o resto do livro. Sozinho. Né? Sozinho, ninguém se mete. Isso é só âmbito privado, não serve para muita coisa na comunidade que Jesus fundou. Há religiões mais privadas. Há religiões, por exemplo, no Oriente, né? Expressões religiosas que são muito mais privadas. Algumas são exclusivamente privadas, né? Mas não é a nossa. A nossa fé é absolutamente comunitária. Já era, o povo de Jesus já era assim. A religião de Jesus, o judaísmo. E nós herdamos isso e avançamos mais ainda. Nós não podemos construir um segmento, um discipulado de Jesus sem a comunidade. E, infelizmente, a gente vê isso crescer cada vez mais. Né? Cada vez mais uma privatização da fé. Né?
Eu acho que isso é um fenômeno em todas as áreas, na política, na religião, na ciência, né? A gente vai se fechando, né? Fazendo quadradinhos menores, porque em quadradinhos menores eles são mais do meu jeito, né? Só que aí a gente vai ter muitos quadradinhos e dificilmente um se conectará ao outro. Esse é o nosso risco. E isso nos levará à morte. Porque isso antropologicamente, ainda não estou falando mais de religião, né? Quanto mais nós nos afastamos dos outros, mais nos afastamos daquilo que nós fomos criados para ser. Encontro. Aliás, um tema interessantíssimo do Papa. Né? Uma teologia que ele sempre se dedicou muito. Teologia do encontro. Sem isso, nós morremos. Existencialmente, morremos. Esse é o caminho que as sociedades, no geral, têm feito e também as religiões. A Sônia, de Três Pontas, está dizendo aqui, olha, precisamos conhecer e aprender sobre a doutrina social da Igreja para podermos entender nosso papel na comunidade, enquanto leigos, engajados e comprometidos com os valores do Reino de Deus. É isso aí, é o caminho, né? Sônia, você está falando de algo muito importante. Nós precisamos falar a mesma língua. Na nossa religião, nós somos uníssonos em muitas coisas. Precisamos falar a mesma língua. E qual é essa língua? É a palavra. Qual é a palavra? É Jesus. É o jeito dele pensar, o projeto dele como pessoa. As coisas que ele fez têm que ser as coisas que a gente vai fazer. A doutrina social da Igreja fala disso. E é essa a opção de todos os que são católicos. Tem que ser a nossa, senão é só de mentirinha que eu sou católico. E ela existe, né? Ela não precisa ser criada. Ela está escrita. Está escrita, né? A Celinha de Varginha está dizendo, olha, muito bom ver o Frei falar de empatia. Vivo muito isso no meu trabalho. Coordeno uma escola dentro do presídio de Varginha. Realmente, a desigualdade é muito grande. A Celinha além de coordenar essa escola, ela é também da coordenação da pastoral familiar na diocese. Deus abençoe você, Celinha. Siga firme. Você está do lado dos mais fracos e esse lado é desafiador. Mas Jesus está aí. Você enxerga o rosto dele aí. Deus te fortaleça nessa missão. A Patrícia Maciel está dizendo, é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte. Não que seja, né? Pois mas porque é um negócio tão absurdo, que o caminho está tão absurdo que chega assim, eu digo assim, isso aqui, Frei Jean, é rosa. Tá vendo? Aí você diz assim para mim, não, você vai me desculpar, isso aí é preto. Não, Frei Jean, olha, tô vendo, é rosa, ó, tá vendo? É diferente. Aqui é preto, ó, mas aqui é rosa. A nossa conversa vai avançando, mas ela é tão privada, às vezes a opção é tão privada que você vai chegar no final e vai dizer assim, você tem que respeitar a minha opinião, Frei Guilherme. A minha opinião é que isso aí é preto e não rosa. Acabou a nossa conversa. Não tem a conexão dos dois quadradinhos. Não começou, né? Não tem conversa. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Se é a sua opinião, é a sua opinião. O que eu vou fazer? No reino das opiniões não existe diálogo. Não tem. E a gente vê isso. E a gente vê isso acontecer na pandemia, né? Sim. Não, eu acho que não tem vírus. Eu acho que esse negócio é um exagero. Mas, escuta, tem tantos mil mortos. Não, tem não. Isso aí é mentira. Não, mas morreu. Não. Você tem que respeitar a minha opinião. Esse remédio tem que ser usado. Isso, por exemplo, isso. É a minha opinião. E eu que mando. E eu que mando, é o privado. O seu xará aqui, o Guilherme, que é nosso seminarista, Opa! ele está dizendo, olha, nossa sociedade perdeu o verdadeiro sentido e valor da vida. Parece-nos que é um jogo. Qual vida vale mais? Triste realidade. Falta-nos empatia. Meu xará, perseverança no seu caminho. Mas
procuremos talvez enxergar, eu não sou otimista não, eu acho que o pessimismo é válido também, como essa sua abordagem, mas eu gostaria de te propor uma provocação assim, eu não acho que a gente tenha perdido, eu acho que a gente tem esquecido. Então precisamos fazer algo que a Bíblia está repleta dessa ideia no Antigo Testamento e no Novo, e na liturgia, e na catequese, que é fazer memória. Não é só lembrar, é fazer memória, é atualizar, reler, ressignificar. Então a gente sabe o valor da vida, só que a gente se esquece, a gente precisa lembrar o tempo todo. E a gente se acostuma tanto a esquecer que a gente acaba esquecendo. Porque às vezes é mais fácil. É cômodo. Dá um certo conforto. Tem que recordar, fazer memória para nós e para os outros. Né? O professor Maurício Soares aqui está dizendo: o senso comum está ganhando força frente à ciência. Isso, é o reino das opiniões. E imagina, a gente fica pensando nos últimos 200 anos, o quanto a gente penou, suou, muita gente morreu para construir bases científicas sólidas. 200 anos de um Inclusive gente da igreja, né? Inclusive gente da igreja. Ciência nasce no ambiente da igreja. Isso. E aí, de repente, 200 anos depois, a gente diz, não, isso tudo, esse caminho todo não serve para nada. O que vale é a minha opinião. Ou o que eu sinto. Eu sinto que... Mas o laboratório diz que não é assim. Não. Mas eu sinto que... E é importante a gente fazer essa relação com esse reino do sentir no âmbito religioso, que se expressa no reino do achar no âmbito político. Essas duas coisas não estão separadas. Não. Às vezes a gente acha, não. No âmbito religioso o importante é o que eu sinto. Mas não percebo que isso se traduz depois no que eu acho. Né? Eu vou espalhando isso para todos os campos da minha vida. É verdade. Frei, eu imagino que o nosso tempo esteja chegando ao final. Mas a nossa pauta ainda é grande. Como é que está aí o seu tempo? Não, eu estou tranquilo. Ótimo. Podemos? Então, se a gente cair, todo mundo já fica esperto aí, que a gente volta... porque tem um limite de transmissão, aí cai e a gente volta, é isso? Tem um limite de 1 hora. E nós já estamos quase chegando a isso. Tá né? bom. Mas Não, tranquilo, estou por aqui. Aqui, e que eu quero aproveitar, porque está muito rico esse diálogo. Para mim também. A Sônia, de novo, né, de Três Pontas, está dizendo: excelente a sua fala sobre desigualdade, sobretudo na questão dos detentos. Certa vez fiz um trabalho com reeducandos do presídio de Três Pontas, na escola onde eu trabalhava. Que legal esse testemunho dela, né? Louvado seja Deus que tem gente ainda que se dedica. Mas as pastorais sociais, elas carecem de de recurso humano, né? São as pastorais que mais carecem de recursos humanos. Curioso que lá no final do capítulo 2, o Papa Francisco lamenta que no laicato, muitas vezes, o maior esforço seja dedicado aos serviços intra-eclesiais, né, e não a esses serviços extra-eclesiais. Né? Porque no intra-eclesial, eu acho, e ele fala disso, ele fala, por exemplo, do exibicionismo da liturgia e etc., né? Às vezes, nos espaços intra-eclesiais, a gente tem a oportunidade de dar vazão a essa tendência do privado, no mau sentido, né? É do meu jeito. E eu não me exponho muito, porque aqui eu posso ser... as coisas podem ser mais do jeito que eu quero e pretendo, sem me expor muito à saída. Na pastoral carcerária, como você disse, as pastorais sociais todas vivem esse dilema. Vou falar da pastoral carcerária que eu conheço mais nesse sentido. Poucas são as pessoas que se dispõem.
por várias razões. Às vezes por medo, por desconhecimento. Terminamos aí a nossa primeira hora e vamos voltando, né? Vamos entrando aí para a gente continuar a nossa conversa. Muito bem, o pessoal está chegando aí de novo, todo mundo entrando, Frei Guilherme também. E a gente continua agora, temos mais um tempo para a gente conversar. A conversa está boa. O Frei estava falando, quer concluir? Eu estava dizendo, ia contar uma história para exemplificar essa dificuldade que muitas pessoas têm de se colocarem a serviço dessas pastorais mais desafiadoras e de fronteira. E aí eu me lembrei de um caso, de uma situação que eu vivi. Eu estava na pastoral carcerária e celebrava em umas comunidades, e aí eu avisei naquela comunidade que eu não iria celebrar naquele fim de semana, porque eu estava em viagem pela coordenação estadual da pastoral, visitando as unidades prisionais. E aí um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão disse assim para mim, em tom de piada: "Ah, eu queria muito ir com o senhor lá." Eu achei estranho. Disse assim: "Você quer participar da pastoral carcerária?" Não, queria só ir nessas visitas aí, que eu levava uma espingarda de chumbinho para mostrar o que eles merecem. Bom, eu engoli aquilo seco e, enfim, tentei um exercício de empatia, consegui ao menos externamente. Passados, acho que não foram 2 meses depois disso, ele me liga um dia e diz assim: "Frei, estou com um problemão na família, um sobrinho meu foi preso. E ele está lá no CDP de Pinheiros." Ai, Padre Jean, para ser muito honesto, assim, para ser muito sincero, veio aqui para eu dizer assim: "O senhor quer uma espingarda de chumbinho emprestada? O senhor quer alguma ajuda?" Deus me perdoe. Mas lógico que eu não falei isso para ele. Mas fato é isso, às vezes a gente precisa se colocar do lado de lá. O que falta é isso, empatia. Faltava a ele. Veio a empatia. Mas às vezes acontece isso. Essa pandemia também, né? A gente tem tido tantos exemplos. Às vezes a pessoa fala, é tudo mentira, é tudo exagero, não precisa tanto, E aí ele ou alguém próximo a ele é acometido seriamente por essa doença ou pelas consequências dela. E aí ele muda tudo, né? Nas pastorais sociais também é a mesma coisa. Bom, vamos lá. A Patrícia está dizendo lá: nós leigos temos que ler e estudar muito esses documentos da igreja, são maravilhosos. A Sônia continua lá dizendo: foi justamente aí que ela conheceu o preconceito de perto, nessa experiência com os reeducandos, né? Muitos leigos e agentes de pastorais foram veementemente contra, alegando que a escola não era lugar de bandido. Que triste, né? É muito triste. O padre Joaquim retoma aqui a fala do professor Maurício, de que o senso comum está ganhando o lugar da ciência, e diz assim: tem algo muito mais preocupante nessa fala do professor Maurício, porque uma mentira é repetida tantas vezes que acaba virando uma verdade, a fake news. Né? Isso aconteceu com Jesus, né? Sim. Ele foi vítima também de fake news. Quando ele chegou em Jerusalém, depois de tantos anos caminhando, as fake news já estavam todas espalhadas na elite religiosa e política do templo. Já era tarde, não tinha muito o que fazer. A cama estava armada, né? Já estava armada. E aí, quando o colocava entre a parede, ele podia dizer o que ele quisesse, não ia adiantar. Né? Esse é um dilema difícil de resolver. Nos colocamos na posição de ser discípulo e não compreendemos que primeiro devemos nos colocar na posição de Zaqueu, que se deixou encontrar por Jesus. Isso é uma das coisas tão bonitas no Evangelho e na nossa religião. Uma das coisas menos visitadas, eu acho, atualmente, talvez por essa questão do privado, e mais necessárias, eu acho.
Nós não vamos a Deus. Nós não alcançamos Deus. Não adianta nenhuma oração que você faça, nem a qualidade nem a quantidade dela, nenhuma obra de caridade, nenhum bem que você faça vai te aproximar de Deus, vai te fazer chegar ao céu. Não, nada disso. Deus é que vem. Ele vem. É graça pura, né? Generosa, abundante, amorosa. Ele vem, é Ele que faz tudo. A nossa resposta é de gratidão. Eu sou tão grato, por exemplo, pelo perdão. Eu sou tão grato por ter sido perdoado que eu vou perdoar. Assim deveria ser a nossa experiência de Jesus, verdadeira, intensa, como foi e continua sendo algo transformador, né? A gratidão é transformadora e é libertadora. Quando a gente agradece, a gente se liberta de tanta coisa, como o perdão, né? A gente se liberta. Zaqueu foi libertado de muitas coisas, porque ele percebe que ele não merece. A gente fica esperando merecer coisas, ou achando que eu preciso merecer coisas. Não. Se a gente... me tornar merecedor. Primeiro que não vai. E depois, se fosse, o que nos tornaria merecedores de Deus, né? O quê? O quê? Né? Nós padres, né? Nós padres, que mérito nós temos? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Né? Só Ele mesmo, né? Ofereço o cálice da salvação. É isso. O Pedro, que é o coordenador diocesano da catequese, diz assim: Oh, que legal! Hoje eu vi a EPTV cedendo espaço para campanhas da Pastoral da Saúde e dos asilos da Sociedade São Vicente de Paulo. Mas as redes sociais de nossas paróquias apenas divulgam ações litúrgicas. Lamentável. É isso mesmo, Pedro, infelizmente, né? Talvez por isso que o Padre Jean falava, né? Por essa razão. Bom, não vamos julgar todo mundo também, às vezes não é porque não divulgou que não tem, né? Também tem isso, né? Mas a tendência, a tentação da gente reduzir as coisas ao exterior, ao cômodo, ao confortável, essa tendência, ela existe. E a gente deve se preocupar, é um risco grande. Eu queria aqui mudar um pouquinho de assunto, mas não é mudar de assunto, porque a gente continua ali no segundo capítulo do Evangelho Gáudio, né? Onde o Papa Francisco fala de evangelizar a cultura. O que é isso, Frei? O que é isso? Nós falamos de evangelizar pessoas, agora o Papa fala de evangelizar cultura. Qual que é a proposta? Porque a pessoa, ela nasce, a encarnação de Jesus é numa cultura, num tempo, num espaço. Nós somos assim. Eu estou evitando dizer que nós somos resultado do nosso meio, mas nós somos constituídos, a nossa forma de pensar, os nossos valores, a nossa consciência, é tudo influenciado, pelo menos, pelo meio em que vivemos, pela cultura. E é interessante pensar, eu gosto muito dessa ideia, especialmente pela minha proximidade ao mundo helenizado, a questão grega, né? Que a nossa religião, a nossa comunidade, nasceu assim, em profundo diálogo com uma cultura diferente. E a nossa religião cresceu durante 3 séculos assim, na tensão, no embate, nas heresias, no diálogo, nas divergências. 3 séculos dos mais férteis, impressionantemente férteis, se a gente acrescenta o fato de que estava todo mundo debaixo da terra. Todo mundo se escondendo e se protegendo com medo. Era para tudo dar muito errado. Nós éramos um grupo que veio do interior de um lugar sem importância política e social, gente que não falava a língua do mundo, gente que não pensava como o resto do mundo. Nós éramos uma ilha cultural. O nosso discurso era estranhíssimo.
pensando friamente, né? Nós dizíamos, nós temos um mestre. Ah, que interessante. Quem é? Jesus. Mas é judeu? Aquele do interior lá? Não, mas ele fazia milagres. Ah, curava. Era bom, um homem bom, ajudava os pobres que bonito e tal, tá legal. E cadê? Morreu. Morreu. Morreu como? Na cruz. Na cruz? Mas ele foi então, era um criminoso? Era um criminoso? Ele foi julgado. Mas o seu mestre, que você segue, foi morto numa cruz vencido? Foi. Mas ele ressuscitou. Ah, tá bom. Beleza. Começamos a conversar. Estou fazendo aqui o grego de Atenas. Pensador, racional, né? Ah, agora, peraí, ressuscitou, então quero conhecer. Não, subiu para o céu. Então veja, se a gente tenta se colocar no lugar dos gregos, a nossa proposta tinha tudo para dar errado, por essas e outras razões. E foi exatamente o contrário que aconteceu nesses 3 séculos. Nós nos colocamos em diálogo com as culturas sem ter nada para impor. Nós fomos vazios. E a grande diferença, diz o próprio testemunho bíblico, mas outros tantos extra-bíblicos, mas já nos Atos dos Apóstolos a gente vê esse testemunho, o que as pessoas falavam de nós? As pessoas não diziam, nossa, eles culturalmente são inteligentíssimos. As homilias deles, lindas. As orações deles são incríveis. Nada disso, porque nada disso era verdade. O que eles diziam de nós? Eles são bons. Eles se amam. Eles dividem tudo que têm. Não tem ninguém que passa necessidade porque eles dão um jeito entre eles. Isso é o que as pessoas diziam de nós. Então, quando nós chegávamos a dialogar com as culturas, o nosso diálogo era o nosso testemunho. E nós passamos 3 séculos, talvez um pouco mais, nessa tensão do diverso, oferecendo isso. Num determinado momento da história, nós também passamos por um processo de redução das diferenças. A gente reuniu muitas coisas e uniformizou sem que elas precisassem ser uniformizadas. Mas beleza, foi uma opção da história. Isso aconteceu. Passados 1500 anos, hoje nós temos uma diversidade cultural, né? Mesmo dentro da igreja, que é uma oportunidade incrível da gente voltar àquela forma inicial que nós tínhamos de contato com o diferente. Eu fico fascinado em imaginar aquela cena de Paulo em Atenas. Um lugar inacessível, né, para um pequeno grupo de gente lá do interior da Palestina. E vai Paulo, que tá bom, ele é do mundo grego, mas ele é judeu, né? E ele consegue um espaço. E como ele usa esse espaço? Ele dialoga e compreende que se ele não tiver empatia, se ele não partir de lá, não vai rolar. Então o que ele faz? Ele fala como os gregos, a partir da forma com que os atenienses pensam. Então ele começa um discurso como jamais um judeu começaria. Cidadãos de Atenas, homens ilustres. É um elogio que chega a ser uma blasfêmia na boca de um judeu. Mas aí ele piora ainda, ele elogia o fato deles terem muitos deuses. Vocês têm muitos deuses, são muitos devotos. Isso é uma blasfêmia para um judeu. É um esforço de empatia impressionante. Não deu certo. Venhamos e convenhamos, não deu certo, falhou. Mas foi incrível. Falhou assim, ele foi expulso, mas ele plantou uma semente poderosíssima e a comunidade cresceu, né? E hoje, às vezes, nós temos uma dificuldade. Às vezes, outro dia, eu me lembro, faz algum tempo que eu fiz uma postagem sobre a beleza da diversidade dentro da nossa igreja. Quantas igrejas, entre aspas, nós temos dentro da igreja romana, né, sob o papado de Roma, né? E aí as pessoas, não,
Pois é. Não, somos uma só. Mas uma só cor, uma só língua, um só rito? É. Não, não é. Não é. Mas a gente tem uma dificuldade, isso nos incomoda tanto hoje, né? A diversidade, o diferente. Por causa da nossa postura, muitas vezes, apologética, né? A gente não sabe partir de lá, como você disse que Paulo fez com os atenienses, né? A gente sempre parte do eu, né? Aquilo que você dizia antes, é a idolatria do eu, de outra vez, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você que está em Minas aí, em Minas as famílias ainda são um pouco maiores, especialmente nas cidades menores, né? Já mudou bastante? Sim, sim. As Mas acho que famílias atuais já são bem reduzidas. Mas acho que não tanto como São Paulo, por exemplo, né? Ter 4, 5 filhos aí não é absurdo. Mas hoje é bem raro. É? Porque eu ia dizer o seguinte, eu fico pensando, eu tenho só um irmão, mas eu fico pensando o seguinte, que antigamente, quando as famílias eram maiores e tal, talvez nós tivéssemos a experiência desse diferente, da capacidade de até de saber brigar, né? E fazer as pazes desde criança, porque uma família com 6, 7 irmãos, ou você aprende isso desde muito cedo, ou não dá. Isso apanha muito. Então, acho que a gente desaprendeu a divergir. Quando a gente diverge é para romper, para se separar ou para destruir o outro, né? O diverso virou inimigo, né? A gente vê isso na política também, né? Eu tenho que exterminar o meu inimigo, né? Ele não é só meu divergente, ele é meu inimigo e, portanto, eu tenho que exterminá-lo, porque eu sou dono da verdade, né? Isso, às vezes, na religião acontece também, né? Esses dois mundos a gente já viu aqui, acho que é a terceira vez que eles voltam a se encontrar, né? A religião e a política, eles não voltam a se encontrar porque eles não se separam, mas... o Magno está dizendo aqui, Frei, qual a sua visão das pessoas que se sentem proprietárias da missa? Refiro-me ao vídeo Devolva-nos a Missa, que anda sendo divulgado por aí. Não parece um individualismo em detrimento da comunidade? Eu acho que são duas coisas muito graves juntas. Uma é o orgulho. A pessoa se achar dona dos outros, né, dona da decisão dos outros, é uma expressão de orgulho impressionante, né? A gente achar que a gente tem incidência sobre o que o outro pensa só pelo tom da minha voz ou pelo valor da minha autoridade, né? Isso é um dilema, um drama muito doloroso. Então esse é um elemento, eu acho, terrível, o orgulho da pessoa, né? E o segundo, vaidade. Porque eu tenho certeza, pode ser uma certeza temerária aqui, mas eu tenho quase certeza que muitas dessas pessoas ou não entendem o valor da Sagrada Eucaristia, ou nem são tão frequentadores assim. É pura vaidade. É como se diz hoje no meio da internet, é para lacrar. Né? É pura vaidade. É pura vaidade. Quando a gente soma orgulho e vaidade, nós temos todo o malefício da humanidade, praticamente, né? Alguns dizem... Não é? A raiz de todo o pecado. Orgulho e vaidade juntas. Né? É muito triste. E é triste ver isso nascer entre os jovens, os adolescentes e os jovens. Alguns dizem que é por medo. Uma sociedade que não dá a eles chão, segurança para eles pisarem, eles ficam com medo e recorrem ao passado. Pode ser, não sei se isso explica tudo, mas talvez isso explique muita coisa, né? Porque o medo de fato nos torna muito perigosos, né? Quando estamos com medo, a gente faz coisas terríveis. Vemos também isso na política, né?
Por medo a gente se torna desvairados. A Como? violência, as diversas formas de violência nascem daí. Essas pessoas são capazes, eu acho que essas pessoas que fazem essa abordagem sobre a missa, elas são capazes de muita violência. Eu tenho Com a medo boca. disso. Infelizmente, isso dá medo. E são bélicas, né? São Isso. prontas. E é uma coisa impensável no cristianismo, né? Hoje. Com o mal que a guerra já fez tanto dentro da nossa tradição, voltar ao cristianismo belicista é terrível. E o argumento também é meio furado, né? Porque essas pessoas duvidam, esse argumento às vezes é meio furado também deles, né? Porque eles duvidam que Jesus esteja presente na palavra, Pois é. na convivência fraterna. Que isso? Convivência Que fraterna. isso? Tá. Se não for do meu grupinho, não existe isso. A Cedione Feliciano está dizendo assim: gratidão por essa visão e aprendizado que vocês estão nos proporcionando a nós catequistas. O Magno diz que está de acordo, que está com saudade das suas aulas. Não sei se é o Magno, Padre Magno, salesiano. Olha, que legal. Seu aluno. Gente boníssima. Olha só. Cara, gente boa. Bem-vindo à nossa live, Padre Magno. E todos os outros, né? A Mariângela Souza está dizendo aqui, ó, é o retrocesso da igreja que se dizia futuro e não presença. O Pedro, de novo, o Pedro da catequese, diz: será que isso nasce entre os mais jovens porque descuidamos de transmitir a eles as verdadeiras raízes, tanto da fé como da vida? Aí você está parecendo o Papa Francisco, Pedro. E o pior, ou o melhor, é que eu acho que você tem razão, meu irmão. Eu acho que em muitas coisas nós falhamos. Precisamos nos reencontrar, né, nesse ponto. É isso. A Claudinha está dizendo: acho que os donos das missas querem se mostrar. Isso. Querem aplausos. Querem que o superficial seja maior que o essencial. Isso. Eu talvez por questão acadêmica, eu vejo aí dois grandes problemas eclesiológicos. Né? Eu dizia na homilia da missa de hoje, que é esse desrespeito ao episcopado. Não à pessoa do bispo, mas à sucessão apostólica inaugurada hoje com São Matias, né? onde se assenta a eclesialidade e a catolicidade. Né? Não existe igreja e igreja católica sem essa sucessão apostólica. Então, nós temos que ter uma grande reverência pelo episcopado. E a outra coisa é que não há comunhão, né? não há vivência, não há eclesialidade. Né? O Padre Magno está dizendo aqui, olha, também tem alguns líderes e padres que promovem uma espécie de magistério paralelo, que presta um verdadeiro desserviço à igreja. E eu acho essa questão do concreto da autoridade da igreja, Santo Inácio de Antioquia trata muito disso, talvez seja um dos temas principais nas cartas que ele escreve. Estou falando de um autor do início do segundo século, então é lá no comecinho do cristianismo. Ele fala muito, com muito amor e com muita reverência ao bispo, por esse motivo que você está falando. Porque a nossa religião não é uma religião de ideias, de projetos e sonhos, de ideias, de abstrações. A nossa religião é pautada na comunidade, na organização comunitária,
numa sociedade, num recorte de sociedade que congrega para dar testemunho. E ao se congregar, se organiza, como todo recorte humano. O bispo não tem só um papel político, hierárquico, institucional. Santo Inácio diz que ele age como Jesus agiu com o Pai. Ele obedece. E nós que congregamos e convergimos com o bispo, participamos da mesma obediência. Por isso é conversa mole quando um padre ou quando um leigo, não é? E aí de novo voltamos à mesma história, é a minha opinião que vai valer, ao ponto de eu dizer não. Tem gente maluca dizendo por aí, não, esse papa aí não é verdadeiro. Mas escuta, meu irmão, ele foi eleito conforme tudo que está prescrito há muitos séculos. Não, isso aí foi tudo fraude. Não é o meu papa. Não é, mas por que você acha isso? Não, porque é a minha opinião. A minha opinião é do meu grupo. Mas o que vocês se baseiam? Não, a gente se baseia porque a gente se baseia. E você tem que me respeitar. Lá fora, descontextualizadas para justificar. Isso. Né? E eu falo qualquer coisa, porque eu não tenho... E aí eu crio esses elementos paralelos e muito perigosos, porque eles trazem muito sofrimento às pessoas. Quando a gente se afasta do que é real e concreto na vida, a gente traz muito sofrimento, muita dor. O diabo é instrumento que nos afasta da realidade. Ele nos quebra no meio para nos afastar da carne, da realidade, da vida, da história. E aí a gente sofre e causa sofrimento na vida das pessoas. O Papa usa uma palavra numa dessas homilias que ele fez, acho que há uns 3, 4 anos, para a Cúria Romana no final, né? Esquizofrenia, né? Tem a ver com esse rompimento pelo meio daquilo que é real e daquilo que é ilusão e fantasia. A gente adoece. É verdade. Bom, vamos adiante aqui. Não vou esgotar nossa pauta. Quem nos acompanha vai ter que se dedicar um pouquinho e ler o 2º capítulo da Evangelii Gaudium, ou reler o 2º capítulo, porque nós não vamos conseguir aqui falar de Verdade. tudo nossa proposta, né? Nossa proposta era despertar você para essa leitura, para esse estudo, aproveitando esse tempo de isolamento social. Mas, Frei, o Papa fala de uma enorme gratidão a todos os que trabalham na igreja, pois é enorme a contribuição da igreja ao mundo atual. Às vezes a gente fica aí nessa crítica, nessa revisão tão necessária, e eu também gosto muito dessa linha, mas é preciso agora olhar de um outro lado. Quer dizer, a igreja também está prestando um grande serviço ao mundo, e pelo qual o Papa é agradecido às pessoas. Ele diz lá, desde o bispo mais importante até o mais desconhecido dos leigos. Né? Ele quer agradecer a todos. Fala um pouquinho agora, assim, desse lado positivo da história, né? Nós celebramos a Eucaristia, e a palavra Eucaristia, em grego, tem a ver com gratidão, com ação de graças. Os gregos hoje na Grécia, quando dizem obrigado, eles dizem Eucharistó, que é o verbo que deu Eucaristia. A gratidão, ela é libertadora por causa disso. Nós somos libertados do pessimismo, do conformismo, do desânimo, da desesperança, sem fugir de nada da realidade. Quando eu agradeço, por exemplo, nós estamos vivendo a pandemia e as notícias são muito ruins, a cada dia mais dramáticas e dolorosas, muitas vezes, em muitos sentidos, né? E aí tem uma notícia boa, por exemplo, numa cidade adoeceram ou morreram tantas pessoas. Mas a gente não vai falar das pessoas que se curaram? Temos, é verdade. Temos sim. A gente não vai falar daqueles que se dedicam tanto, os médicos e os enfermeiros? Temos, é verdade. E temos que falar movidos e impelidos por esse sentimento do Papa, de profunda gratidão a Deus, às pessoas que se dedicam.
É libertador essa visão. Mas não em detrimento à realidade. Eu não preciso esquecer a realidade. Não vamos falar mais no problema. Esquece o problema. Vamos fingir que não tem mais problema. Não. Vamos só viver uma sensação boa. Fecha os olhos agora. Né? Talvez seja boa a experiência, mas ela não vai produzir frutos para a realidade. Né? Vai ser talvez um respiro, uma sensação boa. Tá bom, ok. Mas o depois volta. A gratidão é também libertadora para isso, porque eu vou ganhar forças por essa libertação para fazer mais ainda na realidade dura e concreta, porque eu vou ter mais motivos. Quando eu olho para tantos desafios na igreja e eu vejo, por exemplo, agora, estou vivendo isso aqui na minha paróquia, né? Ontem, festa de Nossa Senhora de Fátima, aqui na paróquia, é Nossa Senhora de Fátima. Eu coloquei a imagem de Nossa Senhora de Fátima em cima de um carro e saí pelas ruas do bairro, visitando as pessoas, né? E, caramba, pessoas que eu não via, senhoras velhinhas, ou crianças, ou jovens que a gente ia encontrando tocadas, profundamente tocadas e emocionadas, né? E aí a gente pensa assim, caramba, o quanto essas pessoas estão fazendo pela igreja. Nós somos uma comunidade extremamente pobre aqui, estamos bem na periferia. As pessoas estão sustentando a paróquia sem poder. Sem poder. As pessoas estão com uma dificuldade imensa, mas elas estão dando um jeito, sabe Deus como. E elas não têm um padre bom de venda, porque tem padre que é bom, né? E inventa campanha, e é bom de inventar coisa, de pedir dinheiro, né? Tem padre que tem essa qualidade de pedir do jeito certo, eu tô dizendo. Tem gente que tem essa capacidade, né? Eu sou péssimo para isso. E mesmo assim eles dão um jeito. Essa gratidão tem que produzir em mim força, coragem. Eu não vou esquecer dos desafios. Eu vou me sentir mais forte ainda. É nesse sentido que eu acho que a gratidão, que o Papa está falando, é libertadora. Nos transforma como se fosse um alimento, uma força. É o que é a Eucaristia, né? Remédio, alimento. A graça nos alcança e eu sou profundamente grato. Como? Ela nos tira de nós mesmos. Não é? Não é autogratidão, né? Isso. Quando eu sou agradecido, eu tenho que reconhecer, estou reconhecendo o bem do outro. Então Isso. eu saio daquela idolatria do eu que a gente dizia antes. Né? É uma atitude de saída. A gratidão é missionária. Né? Quando a gente reconhece o bem do outro, a gente se liberta e sai de si mesmo. Né? E é uma das experiências mais fáceis. E as pessoas têm tanta dificuldade. Não dói dizer obrigado, por exemplo. Eu conheço gente que tem tanta dificuldade, né? De dizer obrigado para pequenas coisas. E é algo tão simples e que tem um efeito tão incrível, né? Tão impressionante esse efeito na pessoa, em mim, em todo mundo. Agradecer, ser grato. É algo incrível. Muito bem. Um outro assunto que eu tinha separado aqui para tocar com você, Frei, o Papa fala que existe, às vezes, um relativismo doutrinal. E a gente sabe que aqueles grupos do Devolva-nos a Missa e etc., gostam muito de apontar esse relativismo doutrinal. Mas o Papa diz que existe um outro relativismo pior, mais perigoso, que é o relativismo prático. O que é isso? O que o Papa está nos dizendo com esse relativismo prático? Porque eu acho que quando a gente se preocupa que a toalha da mesa do altar não é da cor que ela deveria ser, ou quando eu me preocupo que o comportamento de uma pessoa dentro da igreja não foi como deveria ser, ou quando eu me preocupo que a palavra usada não foi a correta e a oportuna dentro da igreja, ou quando eu me preocupo que a pessoa não obedece às normas
da igreja quanto à frequência da missa, ou quando eu acho absurdo a proposta do Papa das pessoas se confessarem com o próprio Deus e se disporem a confessar com o Padre tão logo seja possível, etc. Quando as pessoas acham isso tudo absurdo, mas a pessoa não acha absurdo armas, pena de morte, exclusão social, que a pessoa não acha absurda a frase bandido bom é bandido morto, que a pessoa, quando a pessoa acha que tudo bem destruir a Previdência porque está fácil demais, morreram 1.000, mas o que vai fazer? Morreram 10.000, o que eu posso fazer? Quando a pessoa acha isso, beleza. Quando a pessoa acha que a sua religião não foi respeitada, porque a doutrina deve ser respeitada, mas a religião do outro, ela aponta e diz que é do diabo, porque é diferente da dela, esse relativismo, diz o Papa, é muito mais grave, porque ele tem consequências muito mais amargas. São consequências práticas na vida das pessoas. Né? A toalha a gente depois resolve. Mas a vida da pessoa perdida, o sofrimento que eu causei, o terreiro de Umbanda que foi destruído porque é do diabo, essas feridas nas vidas das pessoas dificilmente serão sanadas, né, com rapidez e com eficiência. Isso pode ser uma marca para o resto da vida da pessoa, quando não é morte, por exemplo. O relativismo prático que eu acho, assim eu entendo, que o Papa se refere é esse. É a gente inverter o negócio, né? O que é importante não é e o que não é passa a ser. A gente inverte os negócios. Né? E não é uma coisa que o Papa, não é uma coisa do Papa, né? A gente já vê lá os santos padres da igreja dizerem isso. Se você honra o Cristo no altar, mas não o reconhece pedindo esmola na porta da igreja, de nada adianta o seu culto, né? Jesus fala isso, né? Mas qual é o problema da gente colher espigas? A gente precisa comer. Mas é sábado. Mas é mais importante o sábado ou a pessoa? Né? Jesus vive isso na carne, esse relativismo prático. Né? Frei, o Papa diz que existem sinais de sede de Deus e de sede de sentido no mundo atual. Que sinais são esses? Como que a gente identifica esses sinais? Eu acho que esses que nós apontamos são gritantes, né? Esses que o relativismo prático, a subversão, a injustiça, a exclusão social, é sinal que a gente está querendo alguma coisa porque estamos com sede, estamos querendo que as coisas sejam melhores, só que a gente não está percebendo que o copo que a gente está enchendo, a água que a gente está escolhendo, é salobro. Ela não vai matar a sede. Enquanto isso, tem pessoas que estão de fato com muita sede e nós não estamos percebendo. Elas estão injustiçadas, oprimidas, abandonadas. Quando os discípulos voltam numa cena do Evangelho em que os discípulos voltam, depois de uma saída, eles voltam preocupadíssimos. E eles contam para Jesus que tem um fulano lá fazendo milagres em nome dele. Só que esse fulano não é dos nossos. E eles perguntam, você quer que a gente vá lá e acaba com isso? Que a gente bota para quebrar e desce do céu o relâmpago, né? E Jesus nos mostra, aquelas pessoas, Jesus não fala isso, ele simplesmente diz, não. Se não é contra mim, vamos em frente, está a meu favor. Aquelas pessoas que eles estão sendo curadas, que a vida delas está sendo transformada por aquele que eles consideram alguém indigno, né, que não é merecedor de fazer aquilo, aquelas pessoas estão com sede.
E às vezes hoje nós fazemos a mesma coisa. As pessoas estão com sede na sociedade, querem um sentido para a vida e perderam o copo, perderam acesso à água. Nós temos que perceber esses sinais que elas dão. A injustiça. Às vezes, no deserto, acho que a imagem da sede pode ser muito eficaz se a gente usar a imagem do deserto, né? No deserto, vai chegar um momento em que a sede vai ser tão atroz, tão terrível, que provavelmente a pessoa não vai ter força para dar mais nenhum passo. Ela talvez não tenha força para gritar por alguém. Talvez ela não consiga mais enxergar. Muitas pessoas hoje vivem essa experiência à nossa volta. E nós precisamos estar atentos, porque de repente elas não conseguem dar o passo que precisam. Não conseguem gritar. Porque a sede é tão grande que elas estão muito enfraquecidas. E nós que de alguma forma bebemos da água e temos alguma força, como nessa pandemia, precisamos fazer o que tem que ser feito. Para isso fomos batizados, né? Para isso somos discípulos de Jesus. Eu sou a fonte da água viva, não da água salobra. Não de uma água que não mata a sede. A água viva, ela é fresca, ela é corrente, ela é limpa, né? Ela é capaz de saciar as pessoas. Esse é o resto... nosso desafio, né? O nosso desafio é oferecer, mas oferecer, como você dizia, num testemunho comunitário, né, uma espiritualidade libertadora, cristocêntrica, missionária, comunitária, capaz de saciar essa sede. Isso é água viva. Você me fez lembrar do livro do José Tolentino, do cardeal Tolentino Mendonça, O Elogio da Sede, né? Uma boa recomendação aí para quem gosta de ler, O Elogio da Sede, do José Tolentino Mendonça. Frei, eu ficaria conversando com você o resto da noite. Eu também. Aliás, com você. A gente não faz isso, não é verdade? Agora a gente só faz por live, porque ficar em casa é necessário. Né? É isso. Então, fiquemos em casa, nos cuidemos, para que a gente possa ter mais momentos como este. Né? O pessoal está aqui muito agradecido, muitos comentários dizendo obrigado pela partilha, foi de muita riqueza, essa partilha de conhecimento agrega tanto, uma dupla excelente, nos chamaram aqui de profetas, olha só. Olha! Então, olha, muito bom, muito enriquecedor mesmo. Obrigado a vocês, que são a razão dessa nossa live. Né? É isso. A gente ficaria conversando, nós dois, sem dúvida. Mas com todo esse povo nos acompanhando, é muito melhor, né, Frei? É por causa deles. Então, nós somos muito agradecidos a todos vocês que nos acompanharam nesse bate-papo. Quero lembrar aqui, não deixar você esquecer, que esse nosso bate-papo continua toda quinta-feira, às 8 horas. Nós temos sempre sobre a mesa algo interessante para vocês. Por enquanto, estamos na Evangelii Gaudium. Depois que ela acabar, a gente vai continuar noutros bons pratos que o Papa Francisco já nos serviu e que nós precisamos colocar sobre a mesa. Oportunamente, a gente traz o Frei Guilherme outra vez, né, para continuar esse bate-papo tão gostoso, tão inteligente, tão enriquecedor. Eu saio daqui hoje enriquecido, Frei, com a sua sabedoria, com a sua... Não que eu não conhecesse, mas é justamente porque já conhecia que te convidei. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Conversou conosco 1 hora e já vamos quase para uma segunda hora completa. Muito obrigado mesmo. Eu sei que você está saindo de uma festa aí de padroeira, deve estar cansado, a beça,
mas com essa disponibilidade, com essa sabedoria. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Agradeço a todos os participantes aí, a você também, meu amigo. Foi um prazer, não foi sacrifício nenhum. Foi uma alegria enorme bater esse papo, ter esse eco, esse bate-bola. Foi uma delícia. Muito, muito obrigado. Saio daqui também muito enriquecido. Muito obrigado. Quinta-feira que vem, nós vamos conversar com o padre Carlos Henrique, pároco de Lambari, e que é o assessor da pastoral familiar da nossa diocese. E nós vamos, então, falar sobre o terceiro capítulo, o anúncio do Evangelho. Se você quer uma arte bonita para divulgar a sua live, não se esqueça, pede para o Gustavo. O e-mail dele vai aparecer aí nos comentários. A Miriam vai colocar aí para nós o e-mail do Gustavo, gráfica opção sem tio nem cedilha.net.br. A gente se encontra outra vez na próxima quinta-feira. Mais uma vez, obrigado a você que ficou conosco até agora. Na próxima semana, a gente disponibiliza essa live lá no Facebook. Então, você já encontra lá no Facebook, disponibilizada no meu Facebook, a live da semana passada. Assim que nós conseguirmos fazer todo o processo de edição, a gente disponibiliza lá no YouTube e no Facebook essa live de hoje, para que você divulgue e faça mais pessoas partilharem dessa gostosa e edificante conversa. Boa noite, Frei. Boa noite a todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite.